Bom, boa noite a todos. Quem está falando é o Peralta. Vamos lá para mais um encontro aí. Eu estou no lugar do Lava hoje. O Lava teve um problema. Eu vou fazer a gravação para ele hoje e amanhã também estou de volta aí. Vamos começar como sempre. Bovespa segue abaixo das nossas linhas de tendência de baixa. Primária, secundária, já dá para traçar uma terceira. Por que eu digo que dá para traçar uma terceira? Porque esse fundo aqui já foi perdido, então o ideal é que você vá sempre traçando, passando as linhas de tendência de baixa para cá, sem esquecer das anteriores. Os objetivos seguem os mesmos, né? Trabalhando aqui em cima do primeiro objetivo da expansão do pivô em 58.400 pontos, teve uma entrada de força compradora hoje, 54.967 é o segundo, 49.370 é o terceiro e um mais abaixo aqui na faixa de 35 mil pontos. Normalmente a correção se faria até 50 mil pontos, seria o mais interessante. Tá? Eu tenho usado ultimamente, eu vou trocar aqui, eu tenho acompanhado para ondas estendidas, como a gente fala, eu tenho somado 100 à última expansão de Fibonacci de 261,8%. Então, eu tenho usado uma expansão de 361,8%. Normalmente as reversões ou param por aqui ou param nesse meio. As ondas estendidas podem chegar até aqui. Então eu anexei isso aqui no meu... É uma questão de observação, simplesmente observação. Eu anexei isso no meu repertório de análise. Tá? Mas consciente de que essa região aqui vai ser sempre provavelmente uma região de reversão. Certo? O Dow Jones, como eu botei lá no nosso fórum, né, para mim está com toda a pinta de fim de festa, 5 ondas para cima, esse pivô foi expandido até o máximo. Vamos lá ver onde é que está o 361.8, então vamos trocar aqui só para a gente ver o que pode acontecer, só para a gente ter uma ideia se ainda couber mais uma pernada de alta, tá? Então essa última pernada de alta, que seria o 361.8%, seria aqui na faixa de 15 mil pontos, que é bem perto aqui do topo, tá? 14.100 pontos, 1.000 pontos de diferença, uma boa diferença. O importante é que aqui houve a perda de uma linha de tendência de alta e o mercado aqui fez um movimento muito forte para cima, testando lá. Importante, a perda dessa região de 11.880,60 pontos é uma perda importante, porque se a gente tem uma análise, né, onde, como eu falei, a região de 261.8 é onde termina a maioria dos trades. O trade vem até aqui nas famosas ondas 5 estendidas. Não é impossível, certo? Mas é muito difícil acontecer isso. Vamos lá. Então se você tem um ciclo de 5 ondas para cima, indo certinho no 261.8% de Fibonacci, contagem perfeita, 1, 2, 3, 4, 5, a 2 é simples, a 4 é complexa, tudo perfeito dentro de Fibonacci. Houve a perda dessa LTA de mais curto prazo aqui, ou de médio prazo, porque começou em abril, maio e se estendeu até março desse ano, ou seja, uma LTB de quase um ano. Então fez um movimento, sendo que esse movimento de alta não conseguiu romper, por enquanto, lógico, esse movimento aqui. Então esse topo aqui. Então essa LTA não pode ser mudada de direção. Se esse movimento rompesse, a gente passaria isso para esse fundo. E dentro do que a gente viu, o primeiro movimento então que se faz quando você vai fazer um pivô de baixa seria, vamos apagar isso aqui, seria a perda da LTA. Um movimento que sobe não consegue romper o topo anterior, e então posteriormente ele perderia. Então esse a princípio pode ser o início de um pivô de baixa que vai ser deflagrado aqui e que teria como objetivos aqui essa região de Fibonacci, expansão de Fibonacci. Se a gente botar aqui que esse movimento ABC tem que corrigir todo, pela regra de Elo, todo o movimento 1, 2, 3, 4, 5 anterior, então a gente teria que realmente, olha, que o mercado a princípio deveria vir no mínimo até 10.400, 10.260 pontos, podendo vir até 9.260, que é 50% da expansão anterior. Tá? Vale, segue dentro do que a gente tem visto esses dias, tá? Sem muita mudança, dentro dessa área de congestão. Se a gente passar para o intraday, a gente consegue ver essa área de congestão melhor. Dentro disso aqui eu recomendo não fazer absolutamente nada. Der uma enfiada no final, pode ser o limite aqui da nossa pode ter saído o balanço da Vale, podem ter enfiado no balanço da Vale.
para baixo é venda, para cima é compra. Dentro da congestão nada a ser feito. Petro 4. Petro 4, então, seguindo aqui, desculpa, eu tive que interromper aqui, minha mulher acabou de me ligar. Petro 4 batendo em área de resistência, deixando um candlezinho de reversão. Isso aqui é uma coisa importante porque isso é resistência, o papel está em tendência de baixa, resistência é uma área de venda. Ora, o que a gente vai fazer aqui, quem gosta de operar o papel, a gente vai simplesmente fazer isso aqui, olha. A gente vai, então, já que a gente quer buscar de repente uma operaçãozinha de venda, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar nossa LTA aqui. E houve o que? A princípio houve a perda da LTA, deixou um fundo. Então Petro abaixo de R$23 gera uma venda com stop acima de 23,65 ou 23,83. Certo? Então é uma operação que pode ser buscada também, observando o gráfico diário e filtrando pelo gráfico de 30 minutos para a gente trazer um risco-retorno menor. Gerdau segue abaixo das suas duas linhas de tendência de baixa. Se a gente passar também no intraday da Gerdau, olha só, o papel fez um movimento hoje típico, bem clássico. Essa linha não fica legal, vamos botar uma linha que se estenda indefinidamente, para que a linha de tendência de baixa siga, olha. A linha de tendência de baixa está aqui. Não sei se vocês lembram ontem que eu fiz uma contagem, se não me engano está até no fórum, no vídeo de ontem, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. E essa aqui seria a 5. A onda 5 então teria 5 ondas, então onda 1, onda 2, onda 3, essa é a 4 e vai fazer a 5 da 5. Não importa muito, não vamos focar muito nesse tipo de coisa, eu só falo isso a nível de curiosidade. Tem gente que gosta de Elliott, eu adoro Elliott, uso muito. Esse aqui é um ponto de venda hoje, por quê? Porque geralmente você tem o pullback, a resistência vencida, que no caso aqui foi um suporte de preço que foi perdido em 14,40, o pullback e o mercado então tende a voltar a cair. Então olha só, nessa região aqui o cara pode fazer uma venda na faixa de 14,35, 14,40, botar o stop 10 centavos acima para tentar ganhar aqui 14,40 para 3,90 são 50 centavos, para cá isso é quase R$1. Tá? Então, interessante, nada a fazer na compra. CSN também segue aqui abaixo da sua LTB de prazo menor e abaixo de 3 LTBs, olha lá, vamos dar uma olhada aqui, 3 LTBs. Se eu passar para o intraday também, está abaixo de uma LTB, enquanto abaixo de uma LTB nada a ser feito. Repare aqui a questão da resistência, olha. O mercado perdeu, voltou, perdeu, suportou aqui de novo. Soca na venda com stop na massa, stop aqui 10 centavos acima. Tá? Use Minas, use 5. Também a mesma coisa da siderurgia, tá? Abaixo das LTs, olha lá, a linha de tendência de baixa aqui dela, intraday da Uzi Minas, dentro do setor de siderurgia todo, vai passar para cá, tá? Só um movimento que rompa isso e faça um fundo mais alto e rompa que pode gerar um movimento de entrada nosso. BVMF para fechar aqui as blue, vamos chamar assim. Segue a sua derrocada para baixo, abaixo de todas as linhas de tendência possíveis. Intraday a mesma coisa, olha, o mercado segue aqui fazendo intraday e aqui você pode traçar uma outra linha de tendência de baixa mais ampla, mas o ideal é que a gente vá transformando essa linha mais para baixo, tá? Então a linha de tendência de baixa sem possibilidade de compra. O mercado tem pouquíssimos papéis que a gente pode, salvo operações para giro de 30 minutos. Repare que eu tenho focado muito em operação de giro de 30 porque é o que está dando para fazer no mercado. Dificilmente você tem papéis no gráfico diário que possa trabalhar em cima disso aí. Papéis que, se o mercado ajudar, podem gerar entradas pelo gráfico diário seria Lupatec, está aqui o padrão, uma figura de reversão aqui em cima, né, se o mercado não desmontar essa semana por causa do problema nos Estados Unidos. Uma figura de reversão aqui nessa região a gente pode comprar, uma figura de candle de reversão. O mercado hoje deixou um doji de inddecisão, stop fica aqui na mínima, perdeu essa mínima, pula fora e desaparece. Redcar 3
a meu ver, rompeu um belo pivô de alta, para mim é um dos melhores papéis da Bolsa, um dos ótimos riscos de retorno, porém se afastou dessa região. O que eu espero para poder entrar nesse papel? Os objetivos estão bem acima. Se o papel voltar nessa região, a gente trabalharia com um objetivo aqui de 17 a 28% e um outro objetivo mais acima, que poderia chegar a 45% de alta no longo prazo. Preste atenção nesse movimento aqui, que eu vou mostrar o movimento de Ciel, que é da mesma área do papel, da Redcar, né? Repare, houve um rompimento com gap muito parecido com o Redcar, o que aconteceu hoje no Redcar, olha lá, ó. E posteriormente, vamos voltar aqui em Ciel, em Visanet, ele voltou e acumulou nessa região. Então o que eu espero para o papel? Olha, quem comprou o papel aqui nessa volta, olha aqui, ganhou 15% em 45 dias. Então uma excelente operação aqui feita, tranquilo. E a princípio o cara pode realizar ou ficar comprado. Aí cada um faz, né, opera do jeito que gosta mais. Eu teria realizado pela questão do mercado e tentaria pegar uma outra entrada mais tarde. Mas de cara eu acho que vale a pena. Um outro papel também dentro da mesma hipótese no diário seria a Paranapanema. Querendo ou não querendo, ela fez um rompimento de linha de tendência de baixa, fez um topo bem mais alto que o topo anterior e está aqui na faixa de 50% de Fibonacci desse movimento. Um candle de reversão nessa região pode gerar uma entrada, stop na mínima do período que você entrar, da data que você entrar, com objetivos ali em 7,19, 7,89, 9,03. Esse é um outro papel que eu acho interessante. Eu tinha separado aqui para vocês: Paranapanema, Redcar, Lupa, Paranapanema, Redcar, Lupa, e eu acho que é isso. Não tem, a princípio, amigos, eu acho que não tem nada mais. Deixa eu dar uma olhada aqui geral no mercado, mas eu acho que não tem nada mais para a gente poder acompanhar aqui do ponto de vista de gráfico diário que possa gerar alguma coisa para a gente. Não tem mais nada que a gente possa acompanhar, não. Vamos ver amanhã como o mercado se comporta. A coisa não está muito boa lá fora, né? Ser acompanhado. E vamos ver como é que a gente se comporta nisso aí. Um abraço a todos, até amanhã. Amanhã eu volto para a gente comentar mercado. Um abraço.